Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu casamento com a Odete não estava fluindo e eu não me sentia mais atraído pela minha esposa. Toda vez que eu olhava para a Odete, ela estava descabelada, cheirando alho, cebola ou com alguma camiseta de político. Meu desejo por ela escorria ralo abaixo. Minha esposa não trabalhava e eu era o único mantenedor da casa. Mas de tanto eu dizer para Odete que a grana estava curta e que ela tinha que fazer alguma coisa para me ajudar na renda, ela foi fazer. Minha esposa começou a trabalhar numa casa de família e como a Odete não tinha terminado os estudos por conta da gravidez, a única coisa que apareceu foi faxina. E ela conseguiu esse emprego de segunda a sexta-feira. Mas a minha esposa ficou tão feliz que parecia que tinha entrado para um grande negócio. Toda manhã ela levantava bem cedinho, preparava o café, deixava o arroz pronto, porque eu e os meninos almoçávamos em casa e depois ela saía para trabalhar feliz. Odete andava sempre de bom humor e muitas coisas do que eu dizia ela fingia não ouvir para evitar brigas. Quando a minha esposa voltava depois de um dia pesado de faxina, ainda tinha que ajeitar as louças, preparar o jantar, porque eu não fazia. Eu não sabia nem fritar um ovo. Quem diria fazer um arroz? Mesmo assim, tendo essa esposa parceira, eu saía com várias mulheres. Eu não estava nem aí. Até me deparar com uma colega de trabalho, a Marluce. Ela era doidona, tanto na cama como fora dela. E eu curti aquela maluquice, sabe? Só que, como eu era inconstante, logo meu fogo pela Marluce também passou e eu quis sair fora, colocar ela de lado. Mas a Marluce disse que não era mulher de ser passada para trás assim. E eu, como era acostumada a fazer, virei as costas e fui seguir a minha vida. Eu ia lá me preocupar com uma asinha qualquer, larguei a doida e deixei-a falando sozinha. Comecei a sair com uma outra moça da empresa e a Marluce se sentiu ofendida. E num dia de sábado, logo pela manhã, quem apareceu na minha casa? A própria, a Marluce. Eu fiquei possesso de raiva. Minha esposa estava lavando o quintal, quando a Marluce pediu para ela, por favor, me chamar. Minha esposa, sem saber de nada, me chamou, e quando eu apareci na porta, me deparei com a Marluce. Honestamente, eu não sabia o que fazer. Eu não esperava por essa. E ela foi tão cara de pau que falou comigo na maior naturalidade. Não falei para você que eu vinha? Eu vim. E aí, não vai me convidar para tomar um café com a sua família? Minha esposa desligou a mangueira e perguntou o que estava acontecendo. E eu falei, uma colega de trabalho, amor. Marluce me corrigiu na hora e falou, colega de trabalho? Nada disso. Fala a verdade. Conta pro seu amor quem eu sou. Minha esposa começou a ficar nervosa e eu falei, ela não é ninguém. Pronto, é uma doida que cismou comigo. A Marluce, escandalosa do jeito que era, começou a falar alto e dizer que não tinha cismado nada comigo e que eu tinha esquentado o colchão dela várias vezes. Marluce gritou bem alto para todos os vizinhos ouvirem. Eu sou a amante do seu marido. Mas só que comigo, meu bem, é diferente.
Ele pensou que ia ficar brincando no meu parquinho de graça, mas se enganou. Porque no meu parquinho, brincou tem que pagar o passaporte. Odete não retrucou a mulher, porque ela nunca foi de fazer escândalos, mas ficou me aguardando tomar uma providência. E eu entrei na onda da Marluce e falei coisas horríveis como: deu pra mim porque quis, eu não prometi casamento e sabia que eu era homem casado. Foi um verdadeiro auê, foi uma baixaria só. Depois que a Marluce fez o escândalo, o que queria foi ir embora gritando pela rua, dizendo que eu não esperava por esperar. Entramos e a minha esposa virou para mim e disse: é assim que você trata a pessoa que luta com você todos os dias, que luta por você todos os dias, que pega trem lotado, ônibus cheio, para no final do mês te ajudar a pagar as contas e muitas vezes ficar sem um tostão no bolso, só para deixar as parcelas do carro que você anda não atrasarem? Eu não vou dizer que ela é uma destruidora de lar, porque antes dela você destruiu sozinho. Eu tenho valor, embora você não me deu em todos esses anos de casados. Estou muito decepcionada, me sentindo arrasada, mas nem por isso vou ficar chorando, sofrendo por alguém que não protegeu o nosso casamento. Eu sempre desconfiei que você tinha outras, mas entre desconfiar e ter certeza, não dá para tomar uma atitude precipitada. E diante disso, de hoje que eu vi, você e essa mulher discutindo na minha porta, eu não vou mais continuar debaixo do mesmo teto que um homem podre, sujo, imundo, que se lambuza com outras e que não se preocupa em pegar doenças. No mínimo, você não deve nem se proteger. Odete não me deixou explicar porque ela falou que tudo que eu dissesse não faria sentido algum. Pedi para ela não sair de casa assim, não tomar decisão sem pensar direito, mas a minha esposa não quis me ouvir. Os meus filhos, Alessandro e Alex, foram com a mãe. Eles também acharam ridículo tudo o que aconteceu na nossa porta. Odete se mudou para a casa da irmã, que estava separada. E segundo os meus filhos, eles foram bem recebidos pela tia. Cada um podia ter um quarto, porque a casa era tão grande. E sem contar que a irmã da minha esposa era professora numa escolinha de futebol. Odete cortou todas as relações comigo e a minha situação com a Marluce na empresa ficou tão ruim que teve um dia que a gente começou a discutir no meio da sessão e nós dois fomos mandados embora. Fiquei desempregado, mas logo arranjei um outro emprego, porque eu tinha muita conta para pagar, sem contar que a pensão dos meninos tinha que estar em dia. Uma vez passei para buscar os meus filhos na casa da minha ex-cunhada e vi a minha ex-mulher toda arrumada, cabelo feito, e eu perguntei aos meus filhos onde a mãe deles ia. Os meninos falaram que ela ia a uma festa. Numa festa? Que festa? Os meninos não souberam explicar e nem tiveram interesse. Eles, na verdade, queriam ficar no celular conversando com os amigos. Eu fiquei doido para saber onde ela ia. Entrei na rede social para ver se ela tinha postado alguma coisa. E não é que a minha ex-esposa tinha ido ao teatro com uns amigos? Fiquei me mordendo de raiva e pensando, enquanto eu estou aqui com os meninos, ela está lá se divertindo. No domingo, quando eu deixei os meninos e ela saiu para abrir o portão, eu falei: quer dizer então que agora a senhora gosta de teatro? E ela me respondeu:
Sempre gostei, meu lindo. Você que não me levava para nenhum lugar. Porque não tinha tempo, né? Você vivia ocupado na cama das outras. Eu fiquei pé da vida com Odete. E por isso descontei saindo com várias mulheres. E ainda mais agora que eu estava separado, estava solteiro. Eu não escolhia. Qualquer uma que sorria para mim, eu passava o rodo. Enquanto que a Odete arrumou um namorado, um homem chique, inteligente, que meus filhos gostavam muito do camarada. E eu que pensava que a Odete era invisível aos olhos dos homens. Vida seguiu, ela se casou outra vez, parou de trabalhar. Os meus filhos receberam uma boa vida. Vinham ficar comigo, mas tudo era o tal do Edinaldo. O Edinaldo era esse, o Edinaldo era aquele. Não tive o que fazer. Meus filhos nem percebiam que eu não gostava de ouvir o nome do camarada. Não posso ser mentiroso e nem quero. O meu objetivo nesta carta não é querer me exibir com as muitas traições que fiz à minha ex-esposa e à minha família. Porque para mim, isso é vergonhoso, não foi um ato legal, elegante. O que eu realmente quero é conscientizar as pessoas que, assim como eu, pensam que nunca vão adquirir uma doença sexualmente transmissível. Eu tinha essa ideia. Saía com mulheres e não usava preservativo. E pior, não me preocupava com a minha parceira. Mas Deus foi bom para ela, que a protegeu, que a livrou de uma doença chamada HIV. Tudo começou por conta de um resfriado que nunca passava. Não sentia a mínima vontade de comer, emagrecia, não conseguia ficar muito tempo em pé e sentia muita tontura e fraqueza. Fui a uma unidade de pronto atendimento e o médico que me atendeu foi muito bom, atencioso e não deixou eu sair de lá sem ter a certeza do que eu tinha. Me pediu vários exames e eu fui diagnosticado positivo para HIV. Quando eu soube do resultado, meu Deus, eu fiquei desesperado. Aquilo só podia ser um pesadelo. Sem saber como agir, eu fiquei depressivo. Não tinha ânimo para nada e não parava de pensar na Odete. Será, meu Deus? Será que eu a contaminei? Essa pergunta me perturbava de uma tal forma que eu precisei ligar para ela e pedir para ter uma conversa séria. A Odete ficou assustada com o meu jeito de falar. Eu estava ansioso, comendo as palavras e passando por cima das minhas próprias falas. Sinceramente, eu não sabia nem como começar aquela conversa. Minha ex-mulher apareceu na minha casa e me encontrou jogado no sofá com a casa toda bagunçada, janelas fechadas, meu cabelo sujo, encebado, barba para fazer. Odete perguntou o que estava acontecendo comigo e eu, sem pensar muito, explodi. Eu estou com HIV. Nessa hora eu percebi que a minha ex-esposa engoliu a seco. Ficou parada me olhando incrédula. Odete não me fez perguntas. Parada estava, parada ficou. E eu que estava agoniado, angustiado. Eu me lembro que falei: "Você precisa fazer o teste, Odete. Eu não sei há quanto tempo eu tenho isso. Se adquiri antes de você ter saído da minha vida ou depois. Me perdoa, me perdoa. Eu estou sentenciado à morte por culpa da minha perversão. Eu vou morrer aos poucos." Caí em prantos e chorei. Chorei como nunca tinha chorado antes. Porque nos meus últimos dias eu só sabia chorar. Me afundei no sofá. E se minha mãe estivesse viva, eu me jogaria nos braços dela e diria: "Mãe, assopra que tá doendo." Minha ex-esposa se sentou ao meu lado e falou: "Agora, Matias,
Não tem o que se fazer. Não adianta você ficar trancado, chorando, desesperado, esperando a morte chegar. Porque pode ser que ela venha rápido, como também pode ser que ela demore. Aí, a vida passou e você nem viu, porque estava afogado no medo do dia do amanhã. O que você tem a fazer agora, meu caro, é se cuidar, procurar manter essa imunidade em dia. Eu olhei para minha esposa, que estava plena, e perguntei: você precisa fazer o exame para saber se eu te contaminei. Mas a Odete me respondeu: eu sou doadora de sangue, e pelo menos na semana passada e das últimas vezes que doei, estava tudo ok. Agora, precisamos pensar em como te ajudar. Eu poderia estar aqui, agora falando centenas de coisas, te colocando ainda mais para baixo. Mas eu não posso ser cruel e nem deixar de me compadecer com a sua dor. Afinal, temos algo em comum: os nossos filhos. Eu senti raiva de mim e muito amor pela Dete. E quando a gente recebe um diagnóstico que não estamos preparados, ficamos frágeis, sensíveis. E na minha fragilidade, eu perguntei: você pode me abraçar? Odete e o marido me ajudaram bastante no início da descoberta. Eles foram amigos e os dois não me deixaram só, porque eles temiam que eu fizesse uma bobagem, porque eu estava descontrolado e não sabia lidar com a doença. Hoje, sou um homem fortalecido, maduro e muito responsável. Comecei a participar de reuniões, grupos, e num desses encontros encontrei a Ilza, e ela também é soro positivo. Minha atual companheira foi infectada pelo ex-marido. Aos poucos fui me adaptando à nova vida, fui me fortalecendo, entendendo a doença, estudando sobre o assunto e conscientizando pessoas, jovens, adultos e principalmente homens casados, que pensam que, porque estão casados, nunca vão adquirir uma doença grave. A doença sexualmente transmissível não tem placa informando o perigo. E no momento que você acha que está ganhando por estar saindo com um monte de gente, na verdade você poderá ficar marcado pelo resto da sua vida.